Olá, boa tarde. Para nós é boa tarde. São 3 horas e 5 minutos, mais ou menos. Nós tivemos umas complicações aqui. Éramos para entrar às 3 horas, às 15 horas, né? E teve uma complicação aqui, mas aqui estamos. Hoje é dia 15 de julho e eu sou Malu. Eu sou Cecília. E estamos aqui para conversarmos um pouquinho com vocês, continuarmos a nossa conversa da última live, falar um pouquinho sobre a espiritualidade da nossa família, dos meus filhos, da minha mãe, do meu pai. Meu pai, como nós já falamos para vocês, ele era diretor do Departamento de Ensino e Departamento Social da Federação Espírita de São Paulo. Dava aula, dava palestras, trabalhava muito lá na federação. Eu fui aluna dele lá na federação, eu tinha uns 14 anos mais ou menos, e a gente não podia falar que era aluno do professor, né? Então tinha que ficar quieto, assistir a aula e ficar quietinho. E depois, mais tarde, daí eu já estava casada, nós fomos para uma casa espírita. Eu e meu marido fomos para a casa espírita, fizemos todos os cursos novamente lá, porque tinha que fazer novamente tudo de novo. E começamos a trabalhar lá na federação, na casa espírita. Mas a conversa lá em casa, o assunto era sempre esse, né? Não podia ser outro, infelizmente ou felizmente, não sei. Mas, e os meus filhos, todos eles eram médiuns, todos eles tinham, os três tinham vidência. A mais velha, ela era pequenininha, devia ter uns 2 anos mais ou menos. Ela acordava de manhã cedinho, ia para a sala, e quando eu acordava, eu procurava por ela, ela estava deitada no tapete da sala, conversando, sabe lá Deus com quem, e copiando todas as letras. Ela botava um jornal, uma revista do lado, e ela ia copiando as letras da revista e conversando. A Renata, que é do meio, da mesma forma. Ela devia ter uns 2, 3 anos, mais ou menos. Ela ficava no cantinho da sala. Você lembra? Eu lembro. Ela ficava bem no cantinho. Ela ficava no cantinho da sala conversando. Conversando, e eu perguntava: Renata, com quem que você está conversando? Estou conversando com os meus amigos. Mas a Renata, acho que dos três, é a mais sensível, continua sendo a mais sensível. Ela via as entidades. Eu acredito que ela via também o mentor dela, porque uma vez ela chegou meio chorosa e falou: mãe, ele tá bravo comigo. E eu falei: mas bravo? Quem que tá bravo com você? Ah, aquele homem lá. Daí eu perguntava, né? Quem é o homem? Que homem é esse? Como é que ele é, Renata? Ah, não sei, ele tem assim, ele é todo coloridinho. E eu perguntei: então, por que que ele tá bravo com você? O que que você aprontou que ele tá bravo com você? Ah, eu não aprontei nada. Alguma coisa eu devia ter aprontado, né? Eu acredito que devia ser mesmo o mentor dela, pela descrição e tudo, pelas coisas que ela contava. Eu acredito que devia ser o mentor dela. E mais tarde também, todos eles fizeram curso também na Casa Espírita, trabalharam comigo, junto comigo no trabalho lá na Casa Espírita. E até hoje a Renata tem muita vidência, a Adriana também tem vidência. O Maurício, que é o mais novo, é que ele é muito fechado, né? E daí ele não fala muito a respeito das coisas que acontecem com ele. Se a gente não ficar perguntando, ele não fala. Mas eu também não gosto de ficar perguntando, né? Quer falar, fala, não quer, não fala, não pergunto. E o Maurício também fez curso lá, mas o Maurício não chegou a trabalhar, porque ele já estava trabalhando numa empresa, e para ele trabalhar na casa espírita era mais difícil,
porque ele trabalhava numa revista, e às vezes era fechamento da revista, ele não tinha horário para sair do escritório, então ele não chegou a trabalhar, mas hoje ele de vez em quando frequenta uma casa espírita, ele vai tomar passe e tudo mais. Mas o Maurício via o corpo humano por dentro, ele via a energia percorrendo o corpo internamente, e ele era pequenininho, ele devia ter uns 2 ou 3 anos mais ou menos, e ele perguntava: mãe, o que é isso que está correndo assim no seu rosto? E eu falava: correndo o quê? Que você vê? Ah, é uma luz prateada. Só podia ser energia, né? E ele descrevia tudo o que ele via. E eles estudavam numa casa, num colégio de freiras, e eu falava para eles: olha, todas essas coisas que vocês veem, vocês não comentam nada lá no colégio, né? Porque imagina só, né? Chegar para a freira e perguntar: o que é isso que está correndo no seu corpo? Ia ser um problema, né? E então Agora tem a Renata. A Renata, ela chegou a psicografar. Ah, sim, é verdade. Renata psicografava. Ela psicografava e psicografava muitas vezes, ela psicografava poemas. Eu tenho ainda algumas psicografias dela. E ela recebia mensagem do mentor dela e de outros amigos espirituais. Eram mensagens lindas que ela recebia. E desenhava também. Desenhava. Desenhar, ela continua desenhando. Mas ela desenhava também muito rosto. Ela desenhava muito rosto. E eu acho que é o que é mais difícil, né? Desenhar rosto. E ela desenhava, ela chegou a desenhar o rosto do mentor dela. Era um turco. Ele dava o nome dele, agora eu não lembro mais, porque faz algum tempo. Atualmente ela não psicografa mais, às vezes ela desenha. E ele se identificava, ele dava o nome dele. E era lindo, muito bonito ele. E a Adriana também. A Adriana não psicografava, mas ela tinha uma vidência bem apurada. Ela devia ter o quê? Uns 12, 13 anos, mais ou menos. Um dia ela foi numa festa de um colega e ela me telefonou, toda preocupada. Mãe, tem um homem aqui, o que é que eu faço? Você não faz nada, minha filha. Você vai no banheiro, faz uma prece e continua na festa, vai curtir a festa. Não faz absolutamente nada, vai fazer o quê, né? Então, vai curtir a festa. Mas ela era assim. E de vez em quando se arvoravam, ela e a amiga dela, e as amigas dela. Eu não sei se vocês conhecem a brincadeira entre aspas, né? Brincadeira do copo. Vocês colocam escrevem letras, né? No papel, distribuem num círculo, Números. colocam letras e números e colocam um copo com água. Era um copo com água, acho que era água. Água. Era um copo com água, assim. Um copo com água no centro, 2 ou mais pessoas colocam a mão sobre o copo. Não, é o copo virado de cabeça para baixo. Eu não lembro água chacoalha. Era o copo virado de cabeça para baixo. A pessoa coloca a mão em cima e faz uma pergunta. E o copo vai direcionando nas letras e nos números. Vai formando as palavras. Eu só sei que eu e meu marido saímos, eu não sei se nós fomos trabalhar na casa espírita, eu só sei que quando nós voltamos, estava ela e as amigas dela super assustadas, as paredes. Por isso que eu digo que eu acho que tinha água, mas eu não sei o que elas fizeram. Só sei que as paredes estavam todas espirradas com água e as meninas todas assustadas. Até hoje eu não sei o que aconteceu, porque elas não quiseram contar de jeito nenhum. Qualquer dia eu vou perguntar, porque todas elas hoje já estão casadas e tudo mais. Talvez hoje elas lembrarem. Talvez hoje elas tenham coragem de contar pra gente, né, o que aconteceu. Mas eu tenho a impressão que elas fizeram alguma besteira lá e o copo com água virou longe, né? E fiquei preocupada nessa noite, porque sei lá, né? A gente não sabe o que vão acessar, não tem. São crianças e
não se preparam para fazer uma coisa dessa, né? Aliás, é uma brincadeira, né? Uma brincadeira que eu acho uma brincadeira de mau gosto, né? Porque eu acho que com essas coisas não se brinca, porque a gente não sabe quem é que tá ali, né? Pode ser uma consciência muito iluminada e pode ser, pode não ser, né? E então foi assim. Agora eu, Ah, desde pequena, eu ia com meu pai para a federação, só que aos domingos, na escolinha, né? Na escolinha que tinha de domingo. E, e depois de adolescente, às vezes ia com meu pai em sessões que ele ia, né? Lá na casa da tia Zilda. sim, E foi aí que eu tive a primeira visão, primeira e única, que eu me assustei tanto que eu bloqueado. bloqueei. Mas eu vi um cacique lindíssimo, todo branco, e uma índia, com o penacho até no chão. Mas eu era tão apavorada que eu bloqueei isso, né? E não vi mais nada, sinto algumas coisas às vezes, e assim eu tô indo. E você, a sua mediunidade? É, a minha, assim, eu não tenho consciência, né? Eu sinto, vejo às vezes, mas às vezes quando querem me mostrar, né? Porque quando não quero esse negócio de ficar se concentrando para ver se vê alguma coisa, eu não acredito depois, porque daí passa pela razão e daí seja lá o que for, eu não acredito, eu não falo. Mas muitas vezes eu tenho muita intuição, mas eu não falo, eu fico na minha, né? E tenho muito sonho, Sonho eu também tenho. muito sonho, bastante intuição, bastante mesmo. E não falo e às vezes mais adiante acaba comprovando aquilo que eu intuí, aquilo que eu vi, né? Então, sinto muitas as energias, eu sinto bastante. De mentor também. Muitas vezes eles me falam algumas coisas que é para eu me prevenir, que é para eu tomar cuidado, para eu prestar atenção, me aconselham e assim a gente vai indo, né? Mas uma Eu às vez, vezes, eu te cortando, eu às vezes vejo assim vultos, isso a gente vê mas bastante. isso é muito raramente, né? Isso às vezes é lá fora no quintal, que meu quintal não é quintal, é um jardim. E muitas vezes nós estamos lá, tem uma sala de TV lá perto. E muitas vezes a gente está lá assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa, eu vejo movimentação ali no jardim, ali Lá fora. lá fora. Daí eu digo, olha, se vocês quiserem aparecer, pode aparecer, mas não me assuste, né? Porque senão daí não vai servir. Mas a gente percebe. E outras coisas que outros amigos contam pra gente, né? E percebem também da gente, das nossas ligações espirituais e tudo mais. Depois comprova com aquilo que a gente está percebendo também, né? E, e daí mas eu não faço questão de ver, não faço questão nenhuma, sabe? E assim a gente vai indo. Faço questão, sim, é de trabalhar, de auxiliar as pessoas que precisam da forma como é possível, né? E a gente faz parte da Medical Energy of Unification, e a gente sempre tem pessoas precisando e a gente envia energia para as pessoas. Esse, aliás, é o nosso trabalho hoje, né? Porque nós não trabalhamos mais em nenhuma casa espírita. Nós saímos da casa espírita, nós fazíamos apometria e a casa espírita não admite. Aliás, eu acho que a maioria delas, acho que, eu acho que as casas ligadas à Federação Espírita não admitem a apometria. E eu gostava muito de apometria.
Aí nós saímos da casa espírita para fazer a apometria. Para fazer a apometria, E, aliás, as pessoas, quando nós falamos que nós íamos sair, porque nós estávamos fazendo a apometria, aliás, eu estava trabalhando na casa espírita e estava trabalhando na apometria, né, já há muito tempo. Uhum. E foi engraçado porque quando nós dissemos que a gente ia sair, que a gente ia trabalhar só em apometria, daí em diante, não sei o quê, eu disse assim, cada um segue o caminho que precisa seguir, né? E assim, com uma cara de desaprovação, né? Mas tudo bem, cada um acredita e segue aquilo que acha melhor, aquilo que realmente sente no coração, né? E assim a gente vai indo. E nós ali também nós paramos a apometria ali. Depois a gente parou, porque também eu não moro em São Paulo, né? E a apometria eu morava em São Paulo, e nessa época era mais fácil, né? Eu tinha que me deslocar para um local bem mais distante de onde eu morava, mas era mais perto do que aqui onde eu moro em Caieiras. Então, para trabalhar hoje, eu teria que atravessar a cidade de São Paulo para trabalhar. Eu gosto muito de apometria, muito, muito, muito. E hoje eu ainda trabalho com apometria, mas é uma apometria diferente daquela que eu trabalhava antes, né? Porque antes a gente trabalhava com um grupo de médiums, né? E os médiums, nós íamos interagindo e a gente ia trabalhando. Hoje, a gente trabalha só com uma egrégora, não precisa mais dos médiums, né? Então, é mais fácil. E aqui é mais fácil, porque aqui em Caieiras, eu sinceramente não conheço nenhum centro espírita. Tinha uma casa que fazia estudos acho que Kardec, eu não sei, mas para mim isso já não, hoje em dia já não diz mais nada. Mas hoje com a médico é diferente, né? Um tipo de trabalho bem mais mais fácil, né? Porque onde a gente estiver, a gente envia energia. Pode enviar as energia e ajudar as pessoas. Então, não estamos na casa espírita, mas estamos trabalhando. Pois a gente acessa tudo que a gente precisa acessar em qualquer lugar que a gente estiver, né? Então é mais fácil. E a apometria que eu faço hoje é com a egrégora. Com a egrégora de Shantiakesh, não tem mais necessidade de médiums, então é mais fácil também, né, trabalhar assim. E assim a gente vai indo, né? Eu acho que já falei demais, vou cansar muito vocês. Chega de tanto falar, a gente volta a conversar mais um pouco, mais adiante, mais outro dia. Tá bom? Você quer falar mais alguma coisa, Cecília? Não. Tá bom. Agradecer. Agradecer vocês. Gratidão a todos que estão nos assistindo. E obrigada por estarem aí. Pois agradeço também, bastante mesmo. Os meus amigos, todo o pessoal que está nos incentivando, né? Porque essas lives foram no susto, né? Porque, como eu já disse, eu sempre fugi, não queria saber de jeito nenhum, mas vamos lá, a gente precisa começar, então vamos começar. Aí depois a gente acaba acostumando e vamos ver se a gente traz assuntos mais interessantes para vocês, tá bom? Um beijo grande, gratidão. Gratidão a todos. E até depois.